Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Núbia e vou dar início à nossa aula de número 24, nossa aula de arte para todos os oitavos anos. O nosso tema ainda é o mesmo, né? Arte e abstração. E o nosso título é outro, é ritmo e composição. Então, é a relação entre a obra de arte abstrata com a música, né? Com os ritmos. Os artistas que se interessaram pela arte abstrata construtiva começaram a trabalhar em suas obras com cores e formas como se fossem sons, fazendo composições rítmicas. Na música, o ritmo é dado por meio de uma marcação de tempo, em que um som se repete com intensidades diferentes em intervalos regulares. Os pintores e escultores construtivos procuraram utilizar esse princípio em suas obras, empregando a repetição e a variação de formas e cores para criar trabalhos abstratos. Esses trabalhos eram feitos com rigor geométrico, isto é, os artistas planejavam toda a composição fazendo pequenos esboços. Depois utilizavam instrumentos para realizar a composição, como régua para medir os espaços com precisão, esquadros para fazer ângulos retos e compassos para construir círculos perfeitos. Para fazer os limites bem retos entre duas cores, alguns artistas colavam uma fita adesiva antes de fazer a pintura e, quando retiravam essa fita, o limite de tinta estava perfeito. Eles pretendiam fazer pinturas bem acabadas, como se fossem feitas por máquinas, sem deixar a marca de pinceladas e evitando irregularidades de qualquer tipo. Então, são obras geométricas com medidas perfeitas, né? Eles se preocupavam bastante com as medidas para que no final a obra ficasse como se fosse feita à máquina, né? E não à mão. Atualmente, com o emprego de computadores, é possível fazer as mais diversas composições de maneira precisa, além de colorir com cores puras ou com grande variedade de nuances, com muita facilidade, sem espirrar nenhuma gota sequer, né? Então, com a nova tecnologia, isso se tornou bem mais fácil. A primeira obra que a gente tem aí é chamada Broadway. Esse artista era apaixonado pelo gênero da música denominado jazz, né? O jazz era uma música moderna de origem afro-americana que surgiu nos Estados Unidos. Então ele era fã do jazz. Nesta obra ele procurou representar a dinâmica desse ritmo, em que as sequências musicais de cada instrumento se alternam como em um diálogo. Mondrian também se inspirou na cidade de Nova York, com seus arranha-céus e inúmeras luzes noturnas. Olha que a gente pode perceber que compõe essa obra, né? Pequenos quadrados que variam de cores, né? Quadrados perfeitos, né? Com medidas exatas. Depois, na próxima página, nós temos Livro do Tempo. Esta obra foi feita pela artista brasileira Lígia Papi. Ela consiste em 365 peças de madeira recortadas, pintadas e coladas, formando relevos. As peças de mesmo tamanho, têm cores e formas alternadas, propondo um jogo sutil de variações em que podem ser associadas aos dias do ano, tão iguais e por vezes tão diferentes, né? Tão iguais, mas também ao mesmo tempo tão diferentes. Então são pequenas pecinhas de madeira, 365 peças, que foram associadas aos dias do ano. Logo abaixo a gente tem Monumento Episoidal. É uma escultura onde o artista utilizou placas concêntricas. O que é isso? É que tem o mesmo centro. Olha, todas elas partem do mesmo centro, que ao serem manuseadas giram em torno de um eixo fixo. Assim, essas peças podem assumir múltiplas configurações. Nesta imagem, podemos ver 6 interações do polivolume Momento Elipsoidal de 1967. Virando a página, a gente tem mais 2 obras. Wegener, olha que interessante, parece que tem um globo saindo da tela, né? Esse pintor trabalhou com as cores e as formas para criar efeitos que sugerem movimento. Nesse trabalho, ele criou a ilusão de volume por meio de figuras geométricas e alternância de cores.
Repare que ele alternou os quadrados de cores azuis, né, que estão à direita, quadrados com cores azuis, e à esquerda os quadrados em verde, ok? Depois a gente tem corrente. O artista fez várias pinturas com efeitos ópticos especiais. Em muitas delas utilizava apenas as cores preta e branca, desenhando cuidadosamente linhas curvas, uma após a outra. Olhe fixamente a imagem para sentir a vibração. Quando a gente olha fixamente, parece que ela se movimenta, né? Olha que engraçado. Muito interessante, né? Faça o teste para vocês verem. Que legal. Na próxima página, a gente tem Metamorfose dupla 2. Foi feito sobre uma superfície sanfonada em relevo e desse modo pode ser visto de 3 pontos de vista totalmente diferentes, de frente, de lado e do outro lado. Então a gente consegue enxergar essa obra de frente, a gente vê dessa maneira, e de lado dessa maneira e do outro lado também da mesma maneira. Olha que interessante. O observador tem uma sensação de que, ao movimentar-se em frente à obra, ela se transforma. E quando você vai andando devagarinho em frente à obra, que aí você vai mudando o seu olhar, o olhar fica na lateral, né? É como se ela se movimentasse. Muito interessante também, né? Logo abaixo a gente tem o algo mais, que a nossa apostila sempre traz alguma coisa a mais aí sobre o tema, que é a arte concentrada no Brasil. Quero que vocês leiam esse pequeno texto. A gente tem uma obra de arte aqui chamada Forma. E depois abaixo nós temos as atividades. São 3 questões. Primeira, qual ou quais elementos se repetem em cada um desses trabalhos? Então, cada um desses trabalhos existem elementos que se repetem. Então, por exemplo, na obra de arte Broadway, vamos voltar lá. O que se repete na Broadway? Pequenos quadrados que variam de cor, não é? Então, olha como que repete. Depois, na obra Livro do Tempo, o que a gente tem? Uma repetição do quê? Uma variação de formas, né? Medindo 16 por 16 centímetros. Olha aqui, a gente tem até a medida, ó. Uma variação de formas, mas que tem a mesma medida. Então, são só os exemplos para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam de cada obra de arte desse capítulo, tá bom? Que é da página, iniciou na página 13, né? 14, 15, vai até a página 17, ok? Em todos os trabalhos, se vocês repararem, foram usadas formas geométricas e medidas precisas, né? Então, essa é uma das características aí dessas obras de arte, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!